Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula e agora a gente vai falar um pouquinho sobre plano de contas, né? Plano de contas contábil, referencial e o mapeamento contábil. Então, vocês podem ver aqui, ó, a gente está aqui no PVA, né? Então, tem o mapeamento contábil barra referencial. Então, quando eu abro aqui, ele abre plano de contas, o balanço, né? Mas, na verdade, a gente vai falar agora do plano de contas. Então, a gente vai falar do registro J050 e do J100, né? O J050 aqui é o que a maioria vai entrar, porque o J050 é o plano de contas do contribuinte. Já o registro J100 é o registro de centros de custo, tá bom? Então, nem toda empresa usa centro de custo, mas quando você usa centro de custo na sua empresa, você pode fazer o SPED contábil, né, ECD, utilizando o centro de custos ou não. No caso aqui, a gente trouxe o centro de custo. E aqui é o plano de contas do contribuinte. Todo o plano de contas, pode ver que ele começa da conta 1, ativo, né? Ó, tem a data, né? Código da natureza da conta, se é sintética ou analítica, o nível da conta, né? O código, tá? E a descrição, ok? E aí aqui você vai até a última conta, né? Da conta 1 até, nesse caso aqui, algumas contas transitórias do grupo. Então, você tem um grupo 1 ativo, 2 passivo, 3 às vezes é patrimônio líquido ou resultado já, porque depende muito do plano de contas. Então, esse aqui é o plano de contas do contribuinte. E no caso das contas analíticas, tá? No caso das contas analíticas, quando você está na conta sintética, ela não tem nenhum tipo de mapeamento, ela não tem nada, porque a conta sintética na ECF, na ECD, ela não tem depara do plano referencial. Então, você só faz mapeamento de contas analíticas, tá bom? E aí, quando você vem aqui, ó, numa conta analítica, por exemplo, essa conta aqui, qual que é a descrição dela? É fundo fixo, moeda local, tá? Porém, quando você clica nela aqui, ela já abre aqui nas duas abas embaixo, ela abre aqui, ó, plano de contas referencial. Então, essa conta, fundo fixo, foi referenciada no DEPARA para a conta caixa matriz, tá? Se tiver subcontas correlatas, vai estar aqui nessa abinha, subcontas correlatas. Então, se tivesse uma subconta, poderia ter cadastrado aqui o código da subconta e a natureza da subconta. Ok? Então, você pega aqui, ó, Banco Bradesco S.A. O Banco Bradesco S.A., ele está referenciado em bancos contra movimento no país, tá? Então, esse é o J050 e esse é o J051, que é o plano de contas referencial, onde depois a empresa vai ter seu balanço, a sua DRE montada também por contas, né? Por contas de contas referenciais, no caso, né? Do plano de contas referencial. Ó, você vê aqui, ó, contas a receber moeda nacional, está referenciado para conta no depara duplicata a receber operações com partes não relacionadas no país, tá? E aí, o que eu queria mostrar para vocês também? Quando você vai trabalhar com plano de contas, com depara, eu já mostrei, acho que no vídeo anterior, mas eu vou reforçar, né? Porque um dos principais temas na ECF é a contabilidade, um dos principais temas, venda ECD, saldos contábeis, saldos de balanço, saldo de resultado, análise de conta contábil, o saldo do que tem naquela conta contábil, análise do que movimenta naquela conta contábil e também como que você vai mostrar isso para o fisco. Que forma que você mostra para o fisco, para a Receita Federal? Você também mostra de acordo com o que você faz de referência no deparo do plano de contas, né?
Então, nós temos as tabelas dinâmicas. Dentro das tabelas dinâmicas, nós temos o primeiro aqui, que é o L100, né? Então, no L100A, nós temos o plano de contas referencial por contas patrimoniais, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido, de pessoas jurídicas em geral, no L100A. No L100B, a mesma coisa, porém, para empresas financeiras, e no L100C, a mesma coisa, porém, para contas seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, tá? Isso para contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Então, quando a gente fala contas patrimoniais, são contas que vai no balanço da empresa, tá bom? No balanço. Agora, existe também, para complementar o plano de contas, o L300A, que vem a ser o L300A, vem a ser o plano de contas referencial por contas de resultado, né, de pessoas jurídicas do lucro real e pessoas jurídicas em geral, tá? E aí depois o plano de contas do L300B é a mesma coisa, porém com alterações que são para empresas financeiras, né? E o L300C, né? O L300C, ele já é também um plano de contas, contas de resultado também, porém para entidades, né, seguradoras ou entidades abertas de previdência complementar, tá? E aí vamos dar uma passeada aqui no nosso plano de contas, no L100A primeiro, ó, estou aqui no final dele, ó, temos contando com as contas sintéticas, né? Normalmente são até pintadas aqui. E contando com as contas analíticas, são 720 linhas. Então, tem muita conta que dá para você fazer um plano de contas referencial bem legal, tá? É lógico que tem empresas que vai abrindo aquele monte de contas, tem empresas que tem 2.000, 3.000 contas no plano de conta, é muita conta, né? Porém, estou mostrando aqui para vocês que só no exemplo do plano de contas da Receita, só ativo, passivo e patrimônio líquido já tem 720 contas, tá? Então, eles abriram bastante também o plano deles. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Acho que fica um pouquinho melhor para vocês, né? Vou pôr 110%. Então, ó, a gente estava olhando aquela hora, ó, caixa matriz, que é uma conta analítica, né? É uma conta analítica, ó, 101, 01, 01, 01, tá? Ela é uma conta de nível 5, ó, pode ver que ela tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, que é isso aqui, ó. Ok? A natureza dela é 1, que ela é do ativo. Você sempre tem que informar a conta superior, se é analítica ou sintética. Para fins de ECF, ela começou a ser válida 1/1 de 2015, a data inicial. Então, esses detalhes é bom vocês ir se adaptando, porque você tem tudo isso no seu plano de contas e também no plano de contas da Receita, você tem que ter todo esse layout, tá bom? E aí, ó, caixa matriz, que é aquela conta que a gente estava olhando aquela hora lá. Conta analítica, caixa matriz, onde referenciamos o fundo fixo, né? Então, ó, aqui você tem a orientação, né? Contas que registram valores em dinheiro e em cheques em caixa recebidos e ainda não depositados, pagáveis irrestrita e imediatamente do estabelecimento matriz, tá? Então, você tem caixa matriz e também caixa filiais, tá? Depois você tem depósitos, banco, conta, movimento, e a gente chegou a olhar aqui, Bradesco, ó, bancos, conta, movimento no país, bancos, conta, movimento no país, final aqui 0201, são contas que registram disponibilidades
mantidas em instituições financeiras no país, não classificáveis em outras contas deste plano referencial. Aplicações financeiras devem receber classificação entre as contas específicas de instrumento financeiro. Por exemplo, no grupo 1010105. Então, ó, o grupo 1010105 começa aqui. E aí você tem aqui, ó, várias contas, ó, títulos mantidos para negociação, mensurados ao valor justo por meio de resultado, títulos disponíveis para venda, títulos mantidos até o vencimento, debêntures emitidas por partes relacionadas, outros empréstimos recebíveis no país, juros a apropriar decorrente de ajuste ao valor presente, né, o tal do AVP, valores mobiliários, aí tem subconta de ajuste ao valor justo. Então, ó, se você pegar aqui, ó, vamos ler um caso desse, ó. Vamos ler a primeira aqui, ó. Contas que registram ativos financeiros cuja contraparte ou ambiente negocial tenham sede ou domicílio no país, sob os quais há a intenção de negociação no curto prazo, ou se a mensuração do valor justo diminuir ou eliminar alguma inconsistência de mensuração de acordo com a gestão financeira da empresa, Fair Value Option, e ainda não estejam melhor classificados em outras contas mais específicas, mesmo que extrapolem o conceito da Lei 6.385 de 76. Os derivativos utilizados como hedge devem ser registrados no grupo 1010106, tá? Então, hedges não devem ser classificados aqui. Então, você tem que analisar o que você tem ali no seu plano de contas e ter toda essa amarração. Porém, todo esse depara, qual que é o intuito, né? Que a Receita Federal saiba de uma forma mais simples, porque dependendo da forma que você cadastra a sua conta contábil no seu plano de contas, cada empresa tem a sua nomenclatura, a sua forma de trabalhar. Aqui fica mais fácil. Agora, o que você precisa tomar cuidado? Toda vez que você vai cadastrar uma conta contábil no seu plano de contas, para que você consiga cadastrar contas contábeis que uma conta do plano referencial possa ter mais de uma conta do plano de contas da empresa, tá? Isso pode acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Da conta banco, você tem a conta Banco Itaú, Banco do Bradesco e Banco do Brasil. Então, quando você vem aqui em cima, você tem 3 contas contábeis para essa conta, tá? Então, são 3 contas para essa conta, ok? Agora, quando você tem uma situação inversa, onde uma conta contábil sua deveria ser 2 ou mais do plano de contas referencial, aí você tem um problema, tá? Então, é hora de você analisar na sua empresa, nas regras atuais, se você não pode abrir mais contas contábeis novas, reclassificar o saldo, tá? E dali para frente ajustar a movimentação de cada uma. Por quê? Se você tem 2 contas, tá? Então eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos supor que eu tenho um exemplo que não acontece, tá? Mas vamos supor lá 101010001. Vamos supor que o meu plano de contas é assim, né? E aí eu tenho uma conta no plano de contas da empresa, pode acontecer, né? Que chama disponibilidades. E aí nessa conta eu tenho saldo em caixa, saldo em conta corrente, aplicações, tipo uns 3 tipos de disponibilidades. Entendeu?
Então, o que que acontece? Quando eu estou olhando essa conta, parte pode estar aqui, parte aqui, entendeu? Pode ser que para a empresa não faz diferença, mas para a ECD e ECF faz. E aí você pode ter um problema se você tiver mais casos assim, tá? Eu dei um exemplo que eu acho que é meio difícil acontecer, mas é o que veio na minha cabeça. Então, o que que você precisa de ter? Toda vez que você vai analisar as contas do seu balanço, é muito bom que você dê uma olhada aqui. É muito bom que você conheça o plano de contas da Receita Federal, né? Vou apagar aqui para não... É muito bom que você conheça o plano de contas referencial. Você pode ver que a gente veio aqui até no grupo 105, né? Final 05. Porém, depois disso a gente vem na parte de valores imobiliários, RED no país, né? Onde você tem derivativos, RED de valor justo, RED de fluxo de caixa, subcontas, não RED no exterior, né? Títulos de valores imobiliários não RED no exterior. Aí estamos tudo na parte ainda do ativo, disponibilidades, recursos no exterior decorrentes de exportação. Então, aqui, ó. Contas que registram movimentação de recursos em instituição financeira no exterior, oriundas de recebimento de exportações brasileiras de mercadoria e serviço, tá? O que acontece? Quem exporta tem aquele registro lá para ser feito, que é o DEREX, entendeu? Então, se você vai informar lá, qual que é o ideal? Que as informações batam com essa conta aqui. Porque a Receita vai usar a contabilidade, o Depara, para olhar as informações analíticas que tem lá, entendeu? Não tem como, né? E esse plano de contas aqui foi muito bem pensado. Tudo tem alguma coisa com as informações econômicas, financeiras, de resultado. Ó, tem a parte de adiantamentos, aí duplicatas a receber, que é o mundo dia a dia, né? Mais comum, né? Finanças, financeiro, contas a pagar, contas a receber, ó, tributos a recuperar, onde você tem ali todas as contas, IPI a recuperar, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, CID, tá? E assim por diante. Tributos a compensar, ó, IRPJ recolhido por estimativa, IRPJ saldo negativo, ó, todas as contas, imposto de renda retido na fonte, todas elas contas muito importantes no nosso plano de contas, contas de controle de saldo, entendeu? Outra coisa que é muito importante você tomar cuidado é com a parte do resultado, do L300A. No L300A, gente, eu estou fazendo essa aula aqui falando de plano de contas, mas quantas aulas preciso for, conforme a dúvida de vocês, eu vou voltar no tema, tá bom? Então não fiquem preocupados, tá? Conforme as dúvidas que forem surgindo, eu vou voltar aqui. Mas, ó, eu vou dar outras dicas aqui muito importantes, tá? Ó, a conta 301010101 chama Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos, tá? Aí depois tem Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a comercial exportadora com fim específico de exportação. Então, o que que acontece? As suas contas contábeis no resultado, principalmente aqui na parte de receitas, mercado externo, mercado interno, venda comercial exportadora com fim específico de exportação, ó, receita de revenda de mercadorias, para quando você é comercial, é comércio, tá? Ó, prestação de serviços no mercado interno, receita de exportação de serviços. Então, você precisa ter segregado as suas receitas no mercado externo, no resultado, receitas do mercado externo, mercado interno, produtos e revenda separado,
receita de exportação de serviços com receita de serviços no mercado interno separado, tudo bonitinho. Por quê? Eu já vi fiscalizações solicitando esse tipo de abertura, tá? Quanto mais estiver correto o cruzamento das suas notas fiscais de exportação, invoices, tá? Versus a contabilidade e o plano de contas referencial, menos dúvidas vão surgir. Porque, às vezes, eles rodam um cruzamento e o negócio não bate, bola a bola ali, 0 a 0, e só por não bater ele vai te questionar. Talvez teu controle está tudo certo, você tributou tudo certo, pagou os impostos certo. Porém, se você não tiver com esse compliance, com essa conferência correta, você pode ser questionado, ter um retrabalho e às vezes até ser pego aí algum deslize teu, né, que é uma coisinha que não estaria ali mapeada, nem você sabia, e pode ser que tenha algum erro ali que você pode ser autuado, tá bom? Então é isso. Vou encerrar essa primeira aula aqui, né? A segunda, na verdade, falando já de plano de contas. Porém, depois a gente pode aprofundar em temas mais específicos, sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.